Show da Liberdade. Entrevista. Vamos conversar agora no Show da Liberdade com o médico vascular, o Dr. Giovanni Souza. Vamos falar sobre linfedema. Dr. Giovanni, bom dia. Seja bem-vindo ao programa Show da Liberdade. Bom dia a todos. Agradecemos desde já pela sua disponibilidade em estar junto conosco na manhã de hoje, falar para os nossos ouvintes. Se tem alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta para o médico vascular, o Dr. Giovanni Souza, já pode nos enviar através do nosso WhatsApp no 98214-7247. Dr. Giovanni, o que de fato é o linfedema e como é que ele afeta a vida das pessoas? O linfedema é como o nome diz, é um inchaço, é um edema, né? Um inchaço do membro inferior, secundário a uma alteração no sistema linfático. E ele afeta porque ele limita o dia a dia da pessoa, o caminhar, o repouso, né? A capacidade dela de trabalhar. Então, o maior prejuízo é esse. Existem vários graus de linfedema, entendeu? Tem do menor até o mais representativo, que é a elefantíase. E o senhor pode descrever melhor para a gente em relação a esses graus do linfedema e quando, de fato, é necessário para começar esse tratamento? Quais são os sinais de alerta? Vai depender muito da queixa do paciente, entendeu? Ele começa a se queixar de peso na perna, dificuldade para andar, né? E aí o grau tem a relação direta com o volume do inchaço, né? E para fazer tratamento vai depender muito da queixa do paciente. E esse tratamento, ele é essencial para esses casos, porque conviver com esse inchaço não é fácil. E para minimizar essa questão no corpo, esse inchaço, o que de fato deve ser feito, doutor Giovanni? Não, tem medicações que são os flebotônicos, tem o uso de meia elástica e tem a fisioterapia. Que são essenciais, né? E quando a gente fala na questão da obesidade, trazendo também o sedentarismo, eles podem agravar a questão do linfedema, essa questão do sobrepeso também? Sim, com certeza. O excesso de peso e o sedentarismo vão piorar o quadro do paciente. E a gente aqui já tem participações dos nossos ouvintes, já tem ouvinte participando junto conosco. Temos aqui uma pergunta por áudio. Bom dia. Daqui a pouco a gente vai para então essa pergunta por áudio, mas temos aqui a participação da Sandra, ela que é do centro da cidade. Ela diz que a mãe dela passou por uma cirurgia de câncer de mama há alguns anos e agora o braço da mãe dela vive inchado. Ela gostaria de saber se isso pode ser linfedema e o que ela deve fazer. Veja, quando você faz cirurgia de câncer de mama, você mexe no sistema linfático, às vezes, entendeu? Aí, provavelmente, nessa cirurgia, foi necessário mexer no sistema linfático, que leva ao linfedema. Aí, o tratamento é o uso de uma luva especial, que faz a compressão, medicações e drenagem linfática. Agora sim, vamos com a pergunta por áudio. Bom dia. Bom dia, Cadiana. Sou José Tiago Santos de Cambucim. Cadiana, olha, minhas pernas, quando eu tiro o peso à noite, ela desincha, fica normal. Quando começa a andar no outro dia, ela incha de novo, do joelho para baixo, que nem aquele que a gente chama as batatas da perna. Pergunta o doutor aí, eu acho que é esse doutor aí que pode dar a explicação. Na verdade, é bem melhor. E aí, doutor Giovanni?
o dia a dia da gente leva a inchar a perna, sabe? A gente tem de investigar até que ponto está comprometido a circulação desse paciente. Pode ser apenas que com o uso de uma meia resolva, mas realmente tem de examinar ele para caracterizar o linfedema, né? Que é uma doença crônica. Temos aqui a participação da Maria de Fátima, ela que é do bairro Cidade Jardim. Ela trabalha o dia inteiro em pé e as pernas incham muito no final do dia. Ela gostaria de saber, doutor Giovanni, se isso pode ser linfedema ou só a má circulação pelo fato dela passar tanto tempo em pé. Pode ser só porque ela passa muito tempo em pé. A gente tem de examinar. Mas, assim, só o fato dela ficar muito tempo em pé pode levar ao edema do membro inferior. A nossa ouvinte Lúcia de Fátima, lá da cidade de Bezerros, ela diz que tem linfedema na perna e percebe que no calor o inchaço acaba piorando muito. Ela gostaria de saber o que fazer para aliviar, tendo em vista que agora o tempo está ficando mais quente, mais seco. Ela gostaria de saber o que fazer para aliviar esse calor e também esse inchaço. Bom, no caso dela, seria o uso de flebotônicos, que são medicações para melhorar a circulação venosa, linfática, o uso de meia elástica e atividade física. A atividade física também é essencial para o tratamento também do linfedema. Quando a gente fala nessa questão da qualidade de vida, de alimentação, de se exercitar, por mais simples que seja, uma caminhada, o que de fato essa pessoa que tem um linfedema, ela deve fazer, doutor Giovanni? Ela deve tomar os cuidados, assim, evitar o sobrepeso, fazer uso da meia elástica, e, se possível, fazer atividade física. Temos aqui a participação da Camila, ela que mora lá em São Caetano. Ela diz que a vizinha dela começou a fazer drenagem linfática para melhorar o inchaço. Ela gostaria de saber se esse tipo de massagem é realmente indicado para quem tem linfedema, até porque ela diz que é um pouco caro o custo para fazer essas sessões e gostaria de saber se de fato tem resultado e se é essencial para quem tem o linfedema. Sim, é efetivo o tratamento com a drenagem. Mas vai ter de examinar antes para ver se tem a indicação. Realmente, como tem um custo, né, e a gente tem de se preocupar com isso também, será indicado em alguns casos, mas só examinando paciente a paciente. Cada caso é um caso, né, doutor? Só de fato. Cada caso é um caso. Temos aqui a participação também do Ricardo. Ele é caminhoneiro. Ele diz que gosta muito de viajar, inclusive de avião. Ele gostaria de saber se quem tem linfedema pode ter problemas durante o voo. Não, a princípio não. Sim, se ele usar a meiazinha elástica dele, tiver atividade física, a princípio não tem problema não, assim. Ele poderá viajar sem problema nenhum, assim, dependendo do tempo de viagem dele, sabe? Mas a princípio ele pode fazer a viagem dele tranquilo. A nossa ouvinte, a Patrícia, ela que é lá do bairro Santa Clara, ela gostaria de saber em relação do uso da meia de compressão, que ela disse que já ouviu falar que ajuda bastante, mas também que são muito desconfortáveis, principalmente no calor. Ela gostaria de saber se vale mesmo a pena usar e quando usar, doutor. Existe uma dificuldade na adesão do uso da meia, né? Porque realmente o nosso clima não ajuda muito a você usar. E realmente há uma certa dificuldade no colocar da meia, na relação com a meia, na adaptação com a meia. Mas se a pessoa conseguir se adaptar, ajuda e muito, sabe? Porque a meia ela funciona como
como uma compressão que vai diminuir esse inchaço. Temos mais uma participação por áudio. Bom dia. Bom dia, Rádio Liberdade. Eu tive o síndrome da pedrada, né, na batata da perna. Aí fiquei boa, mas agora eu sinto dormência nas pernas. Se eu ficar muito tempo em pé, fica dormente. E quando eu durmo, os meus braços também. Me chamo Maria de Socorro e moro em Placas de Frei Miguelinho. E sinto um peso nas pernas. Só que eu tenho 1,65 m e 68 quilos. E aí, doutor Giovanni, quais são as orientações para o nosso ouvinte? É aquele paciente que a gente tem de ver para poder dizer alguma coisa, sabe? Ela tem uma queixa muito disseminada, né? Na perna, no braço. Desculpe, na perna, no braço, tem dormência, tem peso, né? Quer dizer, é uma paciente que eu tenho de examinar ela para poder dizer alguma coisa. Agora, a princípio, não parece ser linfedema, não, sabe? De fato, ela tem que procurar um médico para que possa ter esse diagnóstico, né, doutor Exato, Giovanni? para a gente poder examiná-la e poder dizer direitinho. Mas, repito, a princípio, ela não tem história compatível com o linfedema crônico, não. Temos aqui a participação da Andréia do Boa Vista. Ela diz que tem linfedema leve e tem muito medo que piore com o tempo. Ela gostaria de saber, doutor Giovanni, se dá para evitar que avance. Sim, tomando os cuidados, né? Primeiro, não engordar. Segundo, ver se é necessário tomar a medicação. Terceiro, uso da meia elástica. E quarto, atividade física. Temos aqui mais uma pergunta. Marcos, ele que mora no bairro do Salgado, ele diz que está acima do peso e tem linfedema na perna. Ele gostaria de saber se ele emagrecer, o inchaço pode melhorar ou não tem relação? Com certeza pode melhorar, porque veja, um dos fatores que leva a esse edema é o sobrepeso. Então, se ele cuidar disso aí, ele vai estar colaborando para melhorar a qualidade de vida dele. Isso é muito importante, a qualidade de vida. A gente sempre bate naquela tecla, né, doutor, em questão da alimentação saudável, em sair do sedentarismo, que é muito importante cuidar hoje, né, e não deixar para o amanhã. E temos aqui mais uma pergunta. A Helena, ela gostaria de saber se quem tem linfedema pode fazer musculação ou tem que evitar fazer exercícios mais pesados devido ao inchaço. Não tem problema não. Pode fazer tranquilo. Vai depender dela suportar ou não o exercício, mas não tem nenhuma relação direta não. E de ter um acompanhamento também com um profissional, é importante, né? Acompanhamento médico. Sem sombra de dúvidas. A Júlia do Pinheirópolis, ela gostaria de saber, doutor, em relação a algum tratamento novo, como uma cirurgia ou um remédio que resolva de uma vez por todas o linfedema. Ela relatando aqui que não é fácil conviver com o linfedema. Ela diz que tem já há muitos anos. Ela hoje tem 54 anos. Pessoal, o linfedema é uma doença crônica, né? Que não há uma cura. Há atitudes, costumes, mudança de hábito de vida que vão melhorar isso. Cirurgia não tem nenhuma cirurgia que tenha dado um resultado bom não. Mas você pode, mudando o seu hábito de vida, melhorar a sua qualidade e poder conviver bem como um hipertenso, como um diabético, que pode se cuidar e melhorar sua pressão e sua diabetes. Temos aqui mais uma pergunta do Marlisson. Ele que está nos ouvindo lá no bairro Luiz Gonzaga, ele diz que não tem inchaço, mas tem cansaço recorrente na perna esquerda. Ele gostaria de saber o que pode ser. Ele diz que o peso dele é normal e ele tem 35 anos.
Aí a gente vai ter de investigar como é a rotina dele, né? Qual o dia a dia dele? Ele fica muito tempo em pé, fica muito tempo sentado, ele tem varizes, né? Ele já fez um ultrassom para ver como é que estão essas varizes. Quer dizer, pode ser que não tenha nada a ver com o linfedema, pelo que ele falou, não tem nada a ver com o linfedema, tem mais a ver com a parte venosa. E muitas vezes a questão das pessoas sentirem esse cansaço nas pernas, ou então a questão de um inchaço, já pensa logo que pode ser um linfedema. E para a gente deixar assim bem claro, doutor Giovanni, para os nossos ouvintes, em relação aos sinais de alertas, o que eles devem ficar atentos para de fato buscar um médico vascular, para de fato ser diagnosticado ou não com linfedema. É bem simples. O inchaço crônico do membro inferior sem regressão, duradouro, pode vir associado a peso, fadiga e dormência. Aí, se você tiver isso, procure um vascular para poder investigar o que é que você tem. Se é uma coisa passageira ou se é o linfedema. Temos aqui mais uma pergunta. A Isineide, ela que é lá de Pão de Açúcar, ela tem 51 anos. Ela diz que tem um inchaço no pé esquerdo e também sente umas furadas no calcanhar, e ela diz que isso já faz um tempo. Ela faz caminhada e alivia. Ela tem 1,63 m de altura e pesa 76 quilos. Ela precisa se preocupar com isso, doutor? É interessante investigar, sabe? Veja, existem alterações ortopédicas que se assemelham à alteração vascular. Aí o que é que a gente tem de ver? A gente tem de ver se ela tem alguma alteração do ponto de vista ósseo, muscular ou vascular. E isso realmente a gente só pode dizer se ela fizer o exame, se ela for avaliada, né, se ela procurar o especialista para poder se tratar da melhor forma possível. Temos aqui a participação do nosso ouvinte, o Carlos, ele que é lá do Jardim Panorama. Ele traz um relato pra gente que tem linfedema há alguns anos e ele diz que isso acaba mexendo muito com a autoestima. E a gente falando justamente sobre essa questão da autoestima, doutor Giovanni, o que é que o senhor tem alguma orientação para essas pessoas que convivem com o linfedema, de como lidar com esse lado emocional da doença? Muito importante isso. Realmente é uma doença que traz uma queda na autoestima, a pessoa se sente deslocada do meio, né? E isso a gente vai trabalhar com cuidados. A pessoa se amar, a pessoa se gostar, né? A pessoa procurar manter um peso adequado, a pessoa procurar usar meiazinha elástica, tomar medicação, fazer atividade física e saber que isso é uma doença que tem controle, entendeu? Aí isso vai melhorar muito o quadro psicológico da pessoa. Com certeza, doutor Giovanni Souza, eu quero agradecer pela sua participação aqui no Show da Liberdade, por tirar as dúvidas dos nossos ouvintes e trazer tantos esclarecimentos sobre o linfedema. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Obrigado, sempre à disposição, viu? Até a próxima. Conversamos no Show da Liberdade com o médico vascular, o doutor Giovanni Souza. Show da Liberdade. Um show de programa.